Ralph Waldo Emerson. 3. Torne o amargo doce. Oportunidade. Toda situação negativa contém a possibilidade de algo positivo, uma oportunidade. O que importa é como você vê isso. Sua falta de recursos pode ser uma vantagem, forçando você a ser mais engenhoso com o pouco que tem. Perder uma batalha pode permitir que você se apresente como o azarão compassivo. Não deixe que o medo torne conservador ou o leve a esperar por um momento melhor. Se houver circunstâncias que você não pode controlar, aproveite-as ao máximo. Transformar tudo que é negativo em vantagens e poder é o maior da alquimia. A alquimia do bairro. Quem sobrevive repetidamente ao pior que a vida pode oferecer, deixa de se sentir controlado pelo medo do que a vida lhe pode apresentar. James Baldwin. 50 Cent trabalhou por mais de um ano no que deveria ser seu primeiro álbum, Power of the Dollar, finalmente pronto na primavera de 2000 para o lançamento da Columbia Records. Este álbum representou todas as complicações que ele experimentou na rua, e ele esperava que desse um novo rumo à sua vida. Mas em maio daquele ano, semanas antes do lançamento, um assassino atirou 9 balas no banco traseiro de um carro, uma das quais perfurou sua mandíbula e quase o matou. Em um instante, todo o momentum acumulado evaporou. Columbia cancelou a venda de seu disco e seu contrato. A violência extrema associada a ele não era boa para os negócios. Algumas pesquisas deixaram claro que outros rótulos pensavam da mesma forma, estava vazio na indústria. Um executivo disse-lhe francamente que ele teria que esperar pelo menos 2 anos antes de considerar retomar sua carreira. A tentativa de assassinato era um problema antigo de seus dias de traficante, os perpetradores não podiam deixá-lo vivo, então eles tentariam terminar o trabalho. 50 não deveria atrair atenção. Ao mesmo tempo, ele não tinha dinheiro e não podia voltar a negociar nas ruas. Mesmo muitos de seus amigos, que esperavam se beneficiar de seu sucesso como rapper, começaram a evitá-lo. Em poucas semanas, ele passou dos portões da fama e fortuna para o fundo do poço. E sua situação parecia não ter saída. Seria o fim de todos os seus esforços. Eu teria preferido morrer naquele dia do que sentir esse desamparo. Mas acamado na casa dos avós, recuperando-se dos ferimentos, ouviu muito rádio, e o que ouviu lhe deu uma incrível onda de otimismo. Começou a tomar forma em sua mente a ideia de que sua frustrada execução estava em curso. Realidade para melhor, que havia uma razão pela qual ele tinha milagrosamente sobrevivido. A música no rádio era muito bem apresentada e produzida. Mesmo o grosso gangsta rap era falso. As cartas não refletiam nada que ele conhecia da rua. A tentativa de passá-los como reais e urbanos o deixou muito irritado. Não era hora para ficar com medo ou deprimido, ou para sentar e esperar anos até que toda a violência ao seu redor diminuísse. 50 nunca tinha sido um gangster de estúdio, e ele já tinha 9 ferimentos à bala para provar isso. Era hora de transformar sua raiva e todas as suas emoções sinistras em uma campanha poderosa que abalaria as próprias fundações do hip-hop. Como uma conexão de esquina, 50 aprendeu uma lição fundamental: na vizinhança, o acesso a dinheiro e recursos é muito limitado. Um negociante deve transformar cada pequeno fato e cada objeto trivial em um truque para ganhar dinheiro. Mesmo o pior que pode acontecer a você pode se transformar em ouro se você for inteligente. Todos os fatores negativos que 50 enfrentou então, pouco dinheiro, nenhum contato, o preço colocado por sua cabeça, podiam ser transformados no oposto, vantagens e oportunidades. É assim que ele enfrentaria os obstáculos aparentemente intransponíveis que foram atravessados em seu rastro. Decidiu desaparecer por alguns meses e, escondido na casa de amigos, começou a se reinventar novamente, junto com sua carreira musical. Sem executivos para agradar ou se preocupar, ele poderia levar suas letras e sons pesados tão longe quanto quisesse. Sua voz havia mudado devido aos fragmentos de bala embutidos em sua língua, agora ele tinha um chiado. Sua boca ainda doía quando ele a moveu, então ele teve que bater mais devagar. Mas ao invés de tentar normalizar e reeducar sua voz, ele decidiu transformar isso em uma virtude. Seu novo estilo de rap seria mais intencional e ameaçador. Aquele assobio lembraria os ouvintes da bala que atravessou sua mandíbula. Eu exageraria tudo.
No verão de 2001, quando as pessoas estavam começando a esquecê-lo, ele lançou sua primeira música. Chamava-se Fuck You, um título que, além da letra, resumia o que ele sentia por seus agressores, e por todos aqueles que queriam vê-lo morto. Apenas lançar a música já era uma mensagem suficiente, ela desafiava aberta e publicamente seus atacantes. Ele estava de volta e, para calá-lo, teriam de terminar o trabalho. A raiva palpável em sua voz e o som pesado da música causaram sensação nas ruas. Isso envolveu uma greve adicional. Como 50 parecia incitar mais violência, o público estaria atento a tudo o que ele produzisse antes de ser morto. O ângulo de vida e morte ajudou a criar um espetáculo absorvente. 50 começou a vomitar canções. Ele estava furioso com a fúria que sentia e com as dúvidas que as pessoas tinham sobre ele. Ele também foi consumido por uma sensação de urgência, era sua última chance de sucesso, então ele trabalhou dia e noite. Suas fitas foram colocadas à venda em um ritmo vertiginoso. Ele logo percebeu que sua maior vantagem estava nesta temporada, a sensação de que havia chegado ao fundo do poço e não tinha nada a perder. Ele poderia atacar a indústria fonográfica e zombar de sua timidez. Ele poderia hackear as canções mais populares do rádio e mudar suas letras para fazer esquetes incisivas. Ele não se importou com as consequências. E quanto mais longe ele levava isso, melhor seu público respondia, fascinado pela borda transgressora da questão. Foi como uma cruzada contra toda a porcaria e falsidade no rádio. Ir para 50 era equivalente a participar da causa. Ele continuou assim, transformando tudo de negativo que pode ser imaginado em positivo. Para compensar a falta de dinheiro para a ampla distribuição de suas fitas, ele decidiu encorajar os piratas a explorar suas músicas e espalhar sua música como um vírus. Por razões de custo, ele não podia dar concertos ou fazer qualquer tipo de promoção pública, mas ele também encontrou uma maneira de transformar isso em um recurso de marketing. Ouvir sua música em todos os lugares, sem nunca poder vê-lo, só aumentava a mística e a atenção que as pessoas lhe davam. Rumores e recomendações boca a boca contribuíram para uma espécie de mitologia dos 50. Ele se mostrou ainda menos para estimular esse processo. O impulso foi devastador. Você não poderia ir muito longe em Nova York sem ouvir a música deles crescendo na esquina. Uma de suas fitas logo chegou aos ouvidos de Eminem, que decidiu que havia o futuro do hip-hop e rapidamente o contratou para Shade Aftermath, selo que dividiu com Dr. Dre, no início de 2003, consumando assim uma das viradas. As fortunas mais rápidas e notáveis dos tempos modernos. A atitude dos bravos. Tudo que é negativo tem algo de positivo. O mal que me acontece, faço com que seja bom. Isso significa que ninguém pode me machucar. Menos 50 cent. Os fatos da vida não são negativos nem positivos. Eles são completamente neutros. O universo não se preocupa com o seu destino, é indiferente à violência que pode afetar você e à própria morte. Coisas acontecem com você, ponto final. É a sua mente que decide interpretar-los como negativos ou positivos. E uma vez que, no fundo, você abriga camadas de medo, naturalmente tende a ver os obstáculos temporários em seu caminho como algo pior, crises e contratempos. Nesse estado de espírito, você exagera os perigos. Se alguém o agride e o prejudica de alguma forma, você percebe o dinheiro ou prestígio perdido na batalha, a publicidade negativa ou as emoções cruas e agitadas. Isso o leva a tomar precauções extremas, a se retirar, na esperança de se salvar dessas coisas negativas no futuro. É hora, você diz a si mesmo, de se acalmar e esperar que tudo melhore. Você precisa de calma e segurança. O que você não vê é que, sem querer, piora a situação. Seu oponente só fica mais forte enquanto você relaxa. Publicidade negativa é focada em você. Ser conservador torna-se um hábito que proporciona momentos menos dolorosos, mas que torna cada vez mais difícil para você ir para a ofensiva. Em essência, você decide interpretar as inevitáveis reviravoltas da sorte na vida como adversidades, dando-lhes assim um peso e uma força que não merecem. O que você precisa fazer, como 50 descobriu, é adotar a abordagem oposta. Em vez de ficar desanimado e deprimido por qualquer contratempo, veja isso como um alerta, um desafio que você transformará em uma oportunidade de poder.
Sua energia aumentará. Você partirá para o ataque e sua audácia surpreenderá seus inimigos. O que os outros pensam de você terá menos importância para você, paradoxalmente. Isso os fará admirá-lo. A publicidade negativa será revertida. Você não vai esperar pelas coisas melhorar. Você aproveitará a oportunidade para provar o seu valor. Conceber um evento negativo como um bem facilitará seu progresso. Esta é uma espécie de alquimia mental, que torna o amargo doce. Entenda, viver em uma sociedade relativamente próspera é, em muitos aspectos, prejudicial ao espírito. Acabamos acreditando que naturalmente merecemos as coisas boas, que temos certos privilégios. Quando ocorre um revés, é quase uma afronta ou um castigo pessoal. Como isso pôde acontecer? Culpamos os outros ou a nós mesmos. Em qualquer dos casos, perdemos um tempo valioso e ficamos desnecessariamente excitados. Em lugares como o bairro ou outro ambiente com pobreza material, a reação às adversidades é muito diferente. Nesse caso, é normal que coisas ruins aconteçam. Eles fazem parte da vida diária. O traficante pensa, tenho que aproveitar ao máximo o que tenho, mesmo as coisas ruins, porque as coisas não vão funcionar sozinhas. É tolice esperar, amanhã tudo poderia ser pior. Se 50 tivesse esperado, como aconselhado, seria mais um rapper com um momento de sucesso, que então desapareceu. O bairro o teria destruído. A mentalidade do traficante é mais realista e eficaz. A verdade é que a vida é cruel e competitiva por natureza. Não importa quão pouco dinheiro ou recursos você acumule, alguém tentará tirá-los de você, ou mudanças inesperadas no mundo forçarão a recuar. Estas não são circunstâncias adversas, mas a vida como ela é. Não perca tempo temendo e se deprimindo, você não pode esperar. As pessoas mais poderosas da história exibem essa atitude corajosa em face da adversidade de uma forma ou de outra. Pense em George Washington. Ele era um rico proprietário de terras, mas sua atitude perante a vida foi forjada ao longo de anos de luta pelos ingleses na Guerra Franco-Britânica, no ambiente violento da fronteira americana. Em 1776 foi nomeado comandante supremo do Exército Revolucionário Americano. À primeira vista, essa posição era mais uma maldição. Esse exército era uma multidão semi-organizada. Ele era inculto, mal pago e equipado e tinha moral baixo. A maioria dos soldados não acreditava que pudesse derrotar os todo-poderosos britânicos. Em 1777, as forças inglesas amarraram o fraco exército americano de Boston a Nova York. No final daquele ano, Washington foi forçado a recuar para Nova Jersey. Este foi o momento mais sombrio de sua carreira e da Guerra de Independência. Seu exército foi reduzido a apenas 1.000 homens, mal alimentados e mal vestidos durante um dos invernos mais rigorosos de que há memória. O Congresso Continental, temendo o desastre iminente, ele fugiu da Filadélfia para Baltimore. Ao avaliar essa situação, um líder cauteloso teria resolvido esperar o inverno passar, alistar mais soldados e torcer por uma mudança na sorte. Mas Washington pensava de outra forma. Em sua opinião, os britânicos consideravam seu exército muito fraco para representar uma ameaça. Por serem pequenas, suas forças podiam se mover sem o conhecimento do inimigo e lançar um ataque ainda mais surpreendente vindo do nada. Partir para a ofensiva animaria as tropas e produziria a publicidade positiva muito necessária. Assim, o comandante supremo decidiu liderar um ataque à guarnição inimiga em Trenton, que foi um grande sucesso. Ele seguiu com um ataque aos suprimentos britânicos em Princeton. Essas vitórias ousadas cativaram o povo americano. Washington recuperou sua confiança como líder. Washington, a partir de então, travou uma guerra de guerrilha. Eles tinham que cobrir. Tudo mudou. A falta de recursos e experiência induziu uma forma de combate mais criativa. Em nenhum momento Edecidário, mais dinheiro ou melhores. Ele permaneceu ataque como o que tinha ponto foi uma campanha de bravura pins, em que tudo o que era negativoco. Isso é comum na história. Quase todos os grandes triunfos militares e políticos são precedidos por uma crise. Isso ocorre porque uma vitória substancial só pode vir de um momento de perigo e ataque. Sem esse momento, os líderes nunca se sentem desafiados, nunca mostram seu valor.
Se a estrada for muito lisa, eles se tornam arrogantes e cometem um erro fatal. Os bravos precisam de uma adversidade para se comparar. A tensão desses momentos sombrios traz à tona sua criatividade e urgência, aumentando a ocasião e inclinando a balança da derrota à grande vitória. Você deve adotar a atitude oposta à maneira como a maioria pensa e opera. Quando as coisas estão indo bem, é justamente quando você precisa se preocupar e ficar vigilante. Você sabe que isso não vai durar e que ninguém vai te pegar de surpresa. Quando eles dão errado, você deve ser corajoso e corajoso. Você finalmente tem o material para uma mudança drástica, a oportunidade de provar a si mesmo. Somente o perigo e a dificuldade podem melhorar você. Ao aceitar aquele momento como algo positivo e necessário, você já o transformou em ouro. Chaves para a coragem. Em todo o mundo, há homens que esperam, mal sabendo como fazem, muito menos esperando em vão. Ocasionalmente, o despertar, o acidente que dá a permissão para agir. Chega tarde demais, quando o melhor da juventude e as forças para atacar já se esgotaram na imobilidade, e ao se levantar, muitos descobrem para seu horror que suas pernas estão adormecidas e seu espírito se tornou extremamente pesado. É tarde demais, eles dizem a si mesmos, tendo perdido a fé em si mesmos e para sempre inúteis depois disso. Friedrich Nietzsche. Nossa mente tem poderes que nem começamos a usar. Eles vêm da combinação de altas doses de concentração, energia e engenhosidade diante dos obstáculos. Cada um de nós tem a capacidade necessária para desenvolver essas faculdades, mas primeiro devemos estar cientes de sua existência. No entanto, isso é difícil em uma cultura que enfatiza os recursos materiais, tecnologia, dinheiro, contatos, como solução para tudo. Colocamos limites desnecessários sobre o que a mente pode alcançar, e isso se torna nossa realidade. Coloque nosso conceito de oportunidade à prova e você verá isso de forma mais clara. Segundo a opinião dominante, oportunidade é algo que existe no mundo. Se vier em nosso caminho e tirarmos vantagem disso, nos trará dinheiro e poder. Pode ser um trabalho feito sob medida para nós, da possibilidade de criar uma empresa ou associá-la. Ou para encontrar a pessoa certa. Em qualquer caso, tudo depende de estar no lugar certo na hora certa e de ter as habilidades certas para aproveitar aquele momento propício. Geralmente acreditamos que as grandes oportunidades na vida são poucas, e a maioria de nós espera que elas cruzem nosso caminho. Este conceito é de muito curto alcance. Isso nos faz depender de forças externas. Deriva de uma atitude temerosa e passiva diante da vida e, portanto, contraproducente. Isso restringe nosso pensamento a um pequeno círculo de possibilidades. A verdade é que, para a mente humana, tudo o que lhe é apresentado pode ser uma ferramenta de poder e desenvolvimento. Muitos de nós já tivemos esta experiência. Estamos em uma situação terrível e difícil. Talvez tenhamos que terminar algo em muito pouco tempo, ou alguém com quem estávamos contando não aparece, ou estamos em um país estrangeiro e de repente temos que lidar com nós mesmos. Nessas situações, a necessidade nos oprime. Temos que terminar o trabalho e resolver os problemas rapidamente, ou sofreremos consequências imediatas. Mas o normal é que nossa mente desperte. Encontramos a energia de que precisamos porque precisamos. Prestamos atenção a detalhes que geralmente nos escapam porque podem representar a diferença entre o sucesso e o fracasso, a vida e a morte. Nossa engenhosidade nos surpreende. Nesses momentos, vislumbramos essa nossa faculdade mental potencial, geralmente inexplorada. Eu gostaria que tivéssemos essa mesma verve e atitude na vida cotidiana. Essa atitude é o que chamaremos de oportunismo. Os verdadeiros oportunistas não precisam de circunstâncias agitadas e urgentes para estarem alertas e engenhosos. Eles funcionam assim todos os dias. Eles canalizam sua energia para a busca de possibilidades de desenvolvimento nos eventos mais triviais e insignificantes. Tudo é um instrumento em suas mãos, e com essa noção ampla de oportunidade, eles a criam em suas vidas e ganham um poder enorme. Talvez o maior oportunista da história seja Napoleão Bonaparte. Nada escapou de sua atenção. Ele acumulou cada detalhe com intensidade suprema, procurando uma maneira de transformar até os aspectos mais triviais da guerra, como avançar e transportar suprimentos,
como organizar as tropas em divisões, em ferramentas de poder. Ele explorou implacavelmente o menor erro de seus adversários. Ele era perito em transformar os piores momentos da batalha em material para um contra-ataque devastador. Isso resultou de sua determinação de ver tudo ao seu redor como uma oportunidade. Procurando oportunidades, ele as encontrou. Isso se tornou uma habilidade mental que ele trouxe para o nível da arte. Este poder está ao alcance de cada um de nós se colocarmos em prática os seguintes 4 princípios dessa arte. Faça o máximo do que você tem. Em 1704, o marinheiro escocês Alexander Selkirk desembarcou em uma ilha deserta a 650 quilômetros da costa do Chile. A única coisa que carregava consigo era um rifle, um pouco de pólvora, um canivete e algumas ferramentas de carpintaria. Ao explorar o interior, viu apenas cabras, gatos, ratos e alguns animais desconhecidos que faziam ruídos estranhos à noite. Não havia nenhum lugar para se refugiar. Decidiu ficar na praia, dormiu numa caverna, comeu os peixes que pescava e aos poucos foi entrando em depressão profunda. Ele sabia que ficaria sem pólvora, que sua navalha enferrujaria e que suas roupas apodreceriam. Não poderia sobreviver apenas com peixes. Ele não tinha suprimentos suficientes para lidar, e a solidão era insuportável. Se ele tivesse trazido mais materiais de seu navio. A praia foi repentinamente invadida por leões marinhos, eles estavam em sua estação de cio. Selkirk foi forçado a entrar na ilha. Lá, ele não poderia se limitar a arpoar peixes e sentar-se em uma caverna meditando. Ele logo descobriu que essa floresta densa tinha tudo o que ele precisava. Ele construiu uma cabana de madeira. Ele cultivou árvores frutíferas. Ele aprendeu a caçar cabras. Ele domesticou dezenas de gatos selvagens, o que o protegeu dos ratos e forneceu a companhia muito necessária. Ele desmontou seu rifle inútil para fazer ferramentas. Lembrando-se do que aprenderá com o pai, que era sapateiro, fez suas próprias roupas com peles de animais. Foi como se de repente ele voltasse à vida e sua depressão se dissipasse. No final, ele foi resgatado da ilha, mas essa experiência mudou completamente sua mente. A maioria de nós é como Selkirk quando ele se viu sozinho, vemos nossos recursos materiais e desejamos ter mais. Mas temos outra opção, entender que não precisamos de mais recursos externos e que devemos aproveitar melhor os que já temos. Eles podem ser material de pesquisa para um livro ou pessoas que trabalham em nossa organização. Buscar mais informações, pessoas de fora para nos ajudar, não levará necessariamente ao melhor. Na verdade, a espera e a dependência nos tornam menos criativos. Quando começamos a trabalhar com o que já está lá, encontramos novas maneiras de usá-lo. Resolvemos problemas, desenvolvemos habilidades que podemos usar continuamente e aumentamos nossa autoconfiança. Se nos tornarmos ricos e dependentes de dinheiro e tecnologia, nossas mentes irão atrofiar. Transforme obstáculos em oportunidades. O grande boxeador Joe Louis barrou no imenso obstáculo do racismo dos anos 1930. Jack Johnson o precedeu como o boxeador negro mais famoso. Johnson era extremamente talentoso e derrotava facilmente seus oponentes brancos, mas era altamente irritável. Enfrente multidões hostis gritando "Mate o negro!". Estava apenas o inflamando e o enfurecendo ainda mais. Ele sempre se metia em problemas e o ódio consumia em um instante. Louis era tão talentoso, mas não podia se gabar ao mostrar irritabilidade no ringue. Isso incitaria o público branco e daria origem ao estereótipo do boxeador preto descontrolado. Porém, um lutador brilha através de suas emoções, de seu espírito de luta, que usa para dominar seu oponente. Em vez de se rebelar contra aquela situação ou desistir, Louis decidiu usar isso em seu proveito. Ele não mostraria nenhuma emoção no ringue. Depois de nocautear alguém, ele voltaria calmamente para o seu canto. Os rivais e o público tentariam provocá-lo, mas ele resistiria. Ele colocaria toda a sua substância e coragem na forja daquela máscara fria e assustadora. Os racistas não podiam zombar disso. Ele foi então apelidado de Embalmer, e foi o suficiente para ver sua expressão carrancuda quando ele pisou no ringue para as pernas de seus oponentes começarem a tremer. Em essência, ele transformou esse obstáculo em sua fortaleza principal.
O oportunista vê cada obstáculo na vida como um instrumento de poder. A razão é simples. A energia negativa que você recebe de alguma forma é uma energia que pode mudar para derrotar um adversário e elevar você. Na ausência dessa energia, não há nada contra o que reagir ou empurrar. É mais difícil para você se motivar. Os inimigos que o atacam são expostos a um contra-ataque cujo tempo e dinâmica você controla. Se você sofre de má publicidade, pense nisso como uma variante da atenção negativa que você pode facilmente reformular de acordo com seus propósitos. Você pode parecer arrependido ou rebelde, qualquer coisa que indigne seus seguidores. Se você ignorar isso, parecerá culpado. Se você negar, parecerá que você está na defensiva. Mas se você aceitá-lo e canalizá-lo em sua direção, será uma oportunidade para receber atenção positiva. Em geral, obstáculos forçam sua mente a se concentrar para ver como contorná-los. Eles aprimoram seus poderes e você deve recebê-los. Procurando comentários decisivos. Existem oportunidades em todos os campos de tensão, competição feroz, ansiedade, situações caóticas. Algo importante acontece, e se você for capaz de determinar a causa raiz, será capaz de gerar uma oportunidade magnífica. Procure no mundo dos negócios sucessos ou fracassos repentinos que as pessoas não possam explicar. Eles geralmente são uma indicação de mudanças que ocorrem abaixo da superfície. Talvez alguém tenha surgido com um novo modelo de fazer as coisas e você precise analisá-lo. Examine as principais ansiedades dos membros de uma empresa ou setor. Mudanças profundas em andamento geralmente se manifestam em medo naqueles que não sabem como lidar com elas. Você pode ser o primeiro a explorar essas mudanças para fins positivos. Esteja atento a qualquer mudança de gostos ou valores. As pessoas na mídia ou no estabelecimento tenderão a clamar contra eles, vendo-os como sinais de decadência moral e caos. As pessoas temem o novo. Você pode tornar isso uma oportunidade sendo o primeiro a dar sentido a essa aparente desordem, a reconhecê-la como um valor positivo. Não procure modas, mas mudanças profundas nos gostos das pessoas. Uma oportunidade com a qual você sempre pode contar é que a geração jovem reagirá contra as vacas sagradas do adulto. Se este último valorizava a espontaneidade e o prazer, fique tranquilo, pois ele anseia por ordem e ortodoxia. Se você atacar os valores da geração adulta antes de qualquer outra pessoa, receberá muita atenção. AJA mesmo se não estiver preparado. A maioria espera muito para agir, geralmente por medo. Você quer mais dinheiro ou melhores circunstâncias. Você vai na direção oposta e age, embora ainda não se sinta pronto. É como tornar as coisas um pouco mais difíceis para você e colocar deliberadamente obstáculos em seu caminho. Mas é uma lei do poder que sua energia sempre estará no nível adequado. Quando você pensa que precisa trabalhar mais para atingir seu objetivo porque ainda não está pronto, você se torna mais inteligente e mais criativo. Esse projeto tem que correr bem, e vai. Essa tem sido a rota dos poderosos desde os tempos antigos até os dias atuais. Quando Júlio César se deparou com a decisão mais importante de sua vida, agir contra Pompeu e iniciar uma guerra civil ou esperar um momento melhor, ele estava no rio Rubicão, entre a Gália e a Itália, com um mínimo de forças. Embora parecesse loucura para seus tenentes, ele achou o momento certo. Ele compensaria o pequeno número de suas tropas com seu moral elevado e sua própria engenhosidade estratégica. Ele cruzou o Rubicão, surpreendeu o inimigo e nunca mais olhou para trás. Quando Barack Obama pensou em se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2006, quase todos o aconselharam a esperar. Ele era muito jovem, muito desconhecido. Hillary Clinton dominou o palco. Mas Obama ignorou essas opiniões e entrou na briga. Por ter tudo e todos contra si, ele teve que investir mais energia, uma estratégia superior e uma melhor organização. Ele viveu à altura de uma campanha magistral que transformou todas as suas falhas em virtudes. Sua inexperiência representou mudança e assim por diante. Lembre-se de que, como disse Napoleão, o moral está para o físico o que 3 está para 1, o que significa que a motivação e a energia que você ou seu exército colocam em um encontro pesam 3 vezes mais do que seus recursos físicos. Com energia e moral elevado, um ser humano pode superar quase qualquer obstáculo e aproveitar uma oportunidade do nada.
Mudança de perspectiva. No uso moderno, oportunista é frequentemente um termo depreciativo que se refere àqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para se beneficiar. Eles não conhecem outro valor senão a promoção de suas necessidades. Eles não contribuem com nada para a sociedade. Mas essa interpretação do fenômeno está errada, pois deriva de um elitismo de longa data que gostaria que as oportunidades continuassem sendo o privilégio de poucos. Aqueles abaixo que ousam se promover por qualquer meio são considerados maquiavélicos, enquanto aqueles que já estão acima e praticando as mesmas estratégias são simplesmente espertos e engenhosos. Esses julgamentos são um reflexo do medo. O oportunismo é, de fato, uma grande arte, estudada e praticada em muitas culturas antigas. O maior herói da Grécia Antiga, Odisseu, foi o supremo oportunista. Em cada momento perigoso de sua vida, ele explorou alguma fraqueza exposta por seus inimigos para enganá-los e reverter a situação. Os gregos o reverenciavam por dominar as mudanças nas circunstâncias da vida. Em seu sistema de valores, os rígidos e dogmáticos, que não se adaptam e perdem todas as oportunidades, são os que merecem seu desprezo, são eles que inibem o progresso. O oportunismo traz consigo um sistema de crenças eminentemente positivo e eficaz, que os filósofos estoicos da Roma antiga chamavam de amor fati, ou amor ao destino. Nessa filosofia, cada evento é considerado predestinado. Quando você reclama e resmunga contra as circunstâncias, você quebra sua harmonia com o estado natural das coisas. Você quer que tudo mude em vez disso. Você deve aceitar que tudo acontece por uma razão e que está em seu poder ver essa razão como positiva. Positiva. Marco Aurélio comparou isso a um fogo que consome tudo em seu caminho. As circunstâncias são consumidas pelo seu fogo mental e transformadas em oportunidades. O homem ou mulher que acredita nisso não pode ser ferido por nada nem por ninguém. É inegável que os príncipes são grandes quando superam as dificuldades e resistências que os opõem. Bem, fortuna, quando ela quer levantar um novo príncipe, levanta inimigos e inclina várias empresas contra eles para que ele tenha uma chance de sucesso, e com a escala que é trazida para ele, de certa forma, para eles, sobe mais alto. Por esta razão, muitos pensam que um príncipe sábio deve, sempre que possível, munir-se de arte com um inimigo para que atacá-lo e reprimi-lo resulte em um aumento de grandeza para si mesmo.